Em João, capítulo 4, versículo 50, está escrito: Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Graça e paz. Você é bem-vindo ao nosso canal. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Inscreva-se neste canal e compartilhe este vídeo. Assim, você será avisado, pois toda semana teremos vídeo novo. Um oficial romano vai até Jesus porque o seu filho estava enfermo. Ele tinha ouvido falar que Jesus estava em Caná da Galileia e foi até ele para pedir a cura do seu filho, que estava à beira da morte. Esse milagre aconteceu logo depois da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, para quem ele se apresentou como Messias. Ela contou então o que aconteceu quando ela se encontrou com Jesus. Ela disse: Ele falou tudo sobre a minha vida. Depois de conversar com a mulher samaritana, então Jesus volta para Caná da Galileia, o local onde ele havia feito o seu primeiro milagre público, onde ele transformou a água em vinho, numa cerimônia de casamento. Então, todos ali já conheciam Jesus pelo feito dele naquela situação. A primeira coisa que nós podemos salientar aí, então, quando esse oficial romano vai em busca de Jesus. Primeiro, ele procurou Jesus. Ele foi onde Jesus estava e pediu para que Jesus salvasse o seu filho que estava à beira da morte. Ele procurou Jesus. Então, quem você tem procurado quando você está passando por uma situação difícil na sua vida? Quando bate na sua porta uma enfermidade, uma situação que você não esperava, um inesperado chega na sua vida, o dia mau, aquele dia que você precisa de ajuda. A quem você tem procurado? O oficial romano procurou Jesus, sabia onde Jesus estava. Você sabe onde encontrar Jesus? Você sabe como falar com Jesus? O oficial romano, ele quebrou todos os protocolos e vai onde Jesus está e compartilha com ele a sua dificuldade. Segundo, Jesus mandou então que ele fosse para sua casa, porque seu filho continuaria vivo. E assim aconteceu. O que nos chama a atenção também é a fé do oficial romano. Ele creu que Jesus podia resolver o problema dele. E ele vai até Jesus acreditando que ele poderia fazer algo. Apenas por ter ouvido falar em Jesus, ele vai até Caná da Galileia e teve fé e falou com Jesus. E o milagre aconteceu. Quando aquele oficial chega em sua casa, ele então conversa com os seus empregados que ali estavam com seu filho e pergunta para aqueles servos: a que horas o meu filho ficou sarado? E os seus servos então lhe contaram o momento em que a febre deixou o corpo daquela criança, daquele filho. O oficial romano pôde constatar que foi exatamente na mesma hora em que Jesus falou a ele: vá para sua casa, que seu filho vive. Por isso, por esse feito, todos ali
dentro daquela casa creram no milagre operado por Jesus. Nós podemos observar que aquele oficial romano com autoridade, com posição, com status que ele tinha na categoria de romano que ele era, naquele lugar. Então, aquele homem, ele era um homem importante. E mesmo assim, teve a humildade de reconhecer que ele precisava de Jesus, que ele precisava da ajuda de Jesus. Talvez você possa perguntar assim: e a esposa daquele oficial romano, onde estava? Ele conversou com os servos. Aquela mulher provavelmente estava desolada. Aquela mulher devia estar desesperada e sem condições de falar nada, porque ela estava vendo o seu filho morrendo. Agora, aquele homem saiu, foi onde Jesus estava, conversou com Jesus. Jesus o orientou a voltar para casa. Ele veria o milagre na sua casa. E ele sai e ele vai ali e encontra seu filho vivo. Aquela mulher estava desesperada. Aquela mulher estava aflita, como toda mãe estaria. Então, aquele homem se rende a Jesus Cristo e crê. E a sua casa crê, e todos que viram aquele milagre creram. E ele então reconhece que ele, com todo o poder, com toda a autoridade, com todo o status que ele tinha, não poderia fazer nada naquela situação. Provavelmente ele tenha procurado médicos e nada puderam fazer. Mas Jesus curou o seu filho. E ele reconhece o poder que há em Jesus Cristo. Assim como o oficial romano, eu e você devemos confiar no poder de Jesus. Ele é maior do que os nossos recursos. Ele é maior do que o nosso poder. Ele é maior do que todos aqueles que podem nos ajudar. Então, o que nós aprendemos com esse oficial romano é que, embora possamos procurar recursos na medicina, possamos procurar recursos nos remédios, na sabedoria humana, porém, a verdadeira sabedoria e o poder está em Jesus Cristo. É a nossa fé que vai permitir que Jesus possa realizar milagres na nossa vida. Ainda hoje é assim. Basta que venhamos crer e Jesus fará milagres hoje. Se eu crer, se eu buscar, se eu acreditar e entregar tudo nas mãos de Jesus e aceitar a orientação dele, assim como o oficial romano aceitou, nós veremos a glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque temos socorro bem presente na hora da angústia. Sabemos, ó Deus, que todo aquele que clamar será salvo. Senhor, e não bastando no dia a dia, nas aflições do dia a dia, nós podemos crer que se nós confiarmos com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca a nossa fé em Jesus Cristo, teremos vida eterna. Então, Senhor, nos perdoa as nossas dificuldades em crer, as nossas dificuldades em buscá-lo, em encontrar socorro bem presente no Senhor, porque a tua mão está estendida, o teu nome está acima de todo nome. Em nome de Jesus, eu quero orar pelos lares, por aqueles que estão aflitos como a mulher daquele soldado romano. Assim como ele estava desesperado, assim ela também estava. E aquele lar, com certeza, era pânico, era sofrimento, era desespero e desesperança. Mas, Senhor, o Senhor entrou ali com recurso, com palavra, uma palavra sua foi o suficiente
para vermos a ação do Senhor naquele lugar. Senhor, eu oro por aqueles que estão fracos, que devido às situações que a vida tem causado, eles não têm mais vontade nem condições de orar. Então nós nos colocamos agora, Senhor, nesta brecha e te pedimos, Senhor, por aqueles que têm parentes na UTI, aqueles que estão na UTI, chorando, clamando e já não sabem mais o que fazer. Dá ânimo, dá coragem, dá disposição e envie uma palavra e que hoje seja esta palavra chegar aos ouvidos desta pessoa. Declarando: Senhor Jesus, eu creio. Eu já tentei de várias maneiras, mas eu creio no teu poder. Eu oro por aqueles que estão passando por perseguições, por aflições, Senhor. Senhor, por aqueles que estão sofrendo por uma catástrofe, aqueles que estão desesperados, aflitos, eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigada por assistir os nossos vídeos. Se inscreva neste canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Fique na paz do Senhor. Deus os abençoe.